No vídeo passado, vimos o porquê Jesus Cristo é reconhecido como um personagem histórico, até mesmo por ateus. Historiadores do primeiro século, judeus e não judeus, que não criam como seguidores de Jesus, citam como ele ficou conhecido e a fé de muitíssimos judeus de que ele era o Messias prometido. Em especial com sua ressurreição, em todos os lugares, pessoas passaram a crer que Jesus era Deus e que foi enviado pelo Pai para solucionar o problema do pecado que separava o homem de Deus. E testemunhas oculares que conheceram Jesus transmitiram suas versões dos fatos que coincidem em termos gerais, havendo natural discordância em fatos e nomes, mas há uma clara semelhança entre todas as narrativas. Mas agora a questão é, esses documentos, versões dos seguidores de Jesus, são documentos históricos? Podem ser levados em conta para reconstruir a história ou foram forjados para que os seguidores enganados com mentiras fossem se espalhando por todo mundo? Fique até o final desse vídeo e tire as suas próprias e importantes conclusões. Shalom! Aqui é o apóstolo Paulo de Tarso e que alegria poder compartilhar contigo um conteúdo de qualidade, de muita revelação e relevância. Para você que ama a Deus e quer aprender mais, para tornar-se útil para o Senhor nesse tempo, no avanço do reino de Deus. Por isso eu te peço que você possa interagir com esse vídeo, me enviando comentários, com perguntas, sua impressão pessoal. Isso vai nos ajudar muito. E eu peço que você considere realmente não sair daqui sem isso. E é claro, sem deixar o seu like. E se você ainda não está me seguindo nesse canal, se inscreva, vamos lá, que o vídeo já está para começar. Os evangelhos são documentos históricos que contêm relatos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles são considerados sagrados pelos cristãos e têm sido estudados por acadêmicos e historiadores por séculos. Alguns céticos acusam que os textos foram forjados na Idade Média pela Igreja Católica, época em que só os sacerdotes ligados a Roma tinham acesso aos textos. Mas cristãos de todo o mundo e de várias vertentes do cristianismo, desde os ortodoxos orientais, cristãos da tradição etíope e norte-africana, até os protestantes e reformadores, mesmo discordando entre si sobre algumas doutrinas e textos apócrifos que algumas tradições acrescentaram, concordam em termos gerais com os evangelhos, as cartas apostólicas e o Apocalipse de João, além, é claro, do chamado Antigo Testamento, que mantém exatamente o cânon judaico, sendo que também em algumas tradições cristãs, como a católica, há um acréscimo de alguns escritos que os judeus não consideram inspirados por Deus e por isso outros grupos também não os adotaram como escrituras. Pápias de Herápolis, um cristão do segundo século, discípulo do apóstolo João, o discípulo amado de Cristo, narra que João Marcos, sobrinho de Barnabé, compôs o evangelho após ter sido intérprete da pregação de Pedro. Talvez ele tivesse sido tradutor das pregações do pescador em terras estrangeiras, já que Marcos era obviamente mais culto, inclusive tinha um nome romano. Pápias diz que Marcos não o compôs em ordem cronológica, mas tentando expor ao máximo os feitos e ditos relatados por Pedro. Pápias também menciona que Mateus, um levita, homem letrado e culto, cobrador de impostos, e por tradição da sua tribo, um escriba, escreveu um evangelho em hebraico, que foi posteriormente traduzido para o grego. Alguns, no entanto, não tendo provas que realmente tenha havido um evangelho escrito em hebraico, reconhecem que possivelmente haviam escritos ao qual chamam de documento Q, ou fonte Q, que vem da palavra alemã Quelle e quer dizer fonte. E que Mateus, tendo registrado palavras do mestre e gravado alguns testemunhos que presenciou, utilizou esta fonte para, baseado no evangelho de Marcos, que primeiro for escrito e divulgado, escrevesse também o seu evangelho. Lucas, por sua vez, é considerado o autor do terceiro evangelho e dos Atos dos Apóstolos, obra que claramente parece ter sido feitas num só volume, narrando a história de Cristo e da história da igreja primitiva. É comum a todos concordarem que o fato de Lucas ser o único a citar fatos não narrados nos evangelhos de Marcos e Mateus, utilizou-se de entrevistas, por exemplo, com Maria, mãe de Jesus,
e outros que lhe narraram suas experiências pessoais com Jesus, já que Lucas, não judeu, jamais o conheceu. Tendo acompanhado Paulo no tempo em que este esteve preso em Cesareia Marítima, certamente usou aquele período de 2 anos para possivelmente juntar provas como argumentos de defesa de Paulo, já que Pápias cita Lucas como médico, mas também como doutor em leis, ou seja, ele poderia ter escrito o seu evangelho e o livro de Atos como provas testemunhais e documentais com o alvo de livrar o apóstolo dos não-judeus. João escreveu o seu evangelho já no final do 1º século, décadas depois dos primeiros, e por isso não cita coisas que Jesus profetizou e que já haviam se cumprido, como a destruição do templo de Jerusalém e da própria cidade. É claro ver no evangelho de João a lembrança de encontros de Jesus com pessoas que dão a esse evangelho um teor espiritual e de profunda sensibilidade, diferente dos outros que foram escritos para enfatizar outros aspectos de Cristo. Apesar de existirem muitas cópias antigas dos evangelhos, é importante lembrar que elas foram produzidas por copistas humanos e, portanto, podem conter erros de cópia e variantes textuais. No entanto, essas variantes são insignificantes para alterar a mensagem e o conteúdo dos evangelhos, especialmente no que diz respeito ao ensino sobre a salvação. Embora não exista nenhum original saído das mãos do autor, e apesar das variantes, a comparação textual entre esses escritos diferentes e a comparação deles com textos citados na patrística e escritos muito antigos permite reconstruir de maneira segura 95% do texto original do Novo Testamento. Os pontos conflitantes são pormenores, quase sempre a respeito da inclusão de algum texto. Algumas críticas comuns aos evangelhos são que eles foram inventados pela igreja medieval para se autofavorecer ou que contêm contradições conhecidas desde a antiguidade. No entanto, a existência dessas contradições é uma providência de Deus para garantir que podemos confiar que nunca foi corrigido ou intencionalmente mudado. Se os evangelhos fossem uma farsa fabricada pela igreja medieval, por exemplo, tais contradições conhecidas desde a antiguidade seriam obviamente corrigidas. Embora existam variantes textuais e erros de cópia, a comparação textual entre diferentes manuscritos permite reconstruir de maneira segura a maior parte do texto original do Novo Testamento. Além disso, diferentes autores protestantes como Lutero, Calvino e tantos outros criticaram a Igreja Católica de forma independente, mesmo com base no mesmo texto dos Evangelhos. Isso mostra que a Igreja Católica não editou o texto para se autofavorecer, já que o texto já era conhecido em outras comunidades cristãs no mundo todo. Os evangelhos são uma fonte valiosa para entender a história do cristianismo e a vida de Jesus Cristo. Eles foram escritos por testemunhas oculares que conheceram Jesus e transmitiram suas versões dos fatos, preservando de maneira confiável o texto. Embora existam limites para o uso dos evangelhos como fonte histórica, eles ainda são uma das principais fontes para entender a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo e a história do cristianismo. 4 pessoas, 3 judeus e um não-judeu. 2 andaram com Jesus, sendo seus discípulos, 2 jamais o viram. O primeiro a escrever, João Marcos, claramente teve o seu texto usado pelos outros 2, Mateus e Lucas, que quando divergiam de Marcos, a partir das suas lembranças ou pesquisas, escreveram relatos únicos. Nos demais, mantiveram a base do primeiro evangelho. Várias visões sobre a mesma pessoa, vários olhares para Deus que se fez carne e habitou entre nós. Relatos que, mesmo divergindo em alguns pontos, mostrando a autenticidade e a humanidade de quem lhe escreveu, mas mantendo a unidade e a revelação do Cristo ressurreto, já que foram eles as penas do Espírito Santo que revelou toda a palavra de Deus aos santos apóstolos e profetas, ao Deus vivo que nos deu Jesus Cristo e as boas novas de salvação, honra e glória eternamente. Amém.
Eu espero muito que você tenha sido tão tocado por Deus ao ouvir esse episódio quanto eu em gravá-lo. E se te abençoou, sabe o que você pode fazer por mim? Dar o seu like, escrever um simples comentário contando o seu coração. E é claro, né? Para mim você já está inscrito nesse canal. Não é possível. Mas se não, não perca mais tempo. Tem muito mais disso por aqui. E por favor, envie esse link para o maior número possível de pessoas que você conhece, pois eu tenho certeza que também vai abençoar muitas outras pessoas. E se você quer estudar comigo, apóstolo Paulo de Tarso, e se preparar para essa última hora da igreja, eu tenho algo muito especial para você, que é o Instituto Yeshivá Paulo de Tarso. Em especial, eu quero te recomendar o curso Agência do Reino, que está preparando os trabalhadores da última hora, trabalhadores para a vinha do Senhor. Aqui na descrição do vídeo, você terá acesso aos nossos links para se inscrever e ser nosso aluno e parceiro nesse grande desafio de fazer o nome de Jesus e o Evangelho do Reino pregado em todas as nações da terra em nossos dias. Vamos fazer isso juntos.